Nesta série de aulas, estamos resolvendo os problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley de Resnick, 10ª edição. Problema 63. Um gato sonolento observa um vaso de flores que passa por uma janela aberta, primeiro subindo e depois descendo. O vaso permanece à vista por um tempo total de 0,50 segundos e a altura da janela é de 2,00 metros. Que distância acima do alto da janela o vaso atinge? Ilustrando o problema, o vaso passa pela base da janela com velocidade v0 e vamos considerar o sentido vertical para cima como positivo. Vamos considerar que este ponto é y igual a 0 e com um instante inicial t igual a 0. A aceleração adquirida por ele será a da gravidade e vale A igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. A posição do vaso, quando passa pelo topo da janela, é y igual a 2,00 metros, que é a altura da janela. Como a aceleração tem sentido contrário ao movimento do vaso, seu valor será diminuído até se anular. Nesse instante, nessa posição, a velocidade do vaso é nula. Como o vaso permanece à vista por um tempo total de 0,50 segundos e o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o instante em que passa pelo topo da janela é t igual a 0,25 segundos. Novamente, por se tratar de um movimento uniformemente variado, valem as equações da nossa lista. Considerando o intervalo de tempo que o vaso passa pela janela, e a segunda equação da nossa lista, podemos determinar o valor da velocidade inicial do vaso. Então, y, que é 2,00, o alto da janela, menos 0, que é a base da janela, que é o y0, vai ser v0 vezes o intervalo de tempo, 0,25, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o tempo ao quadrado, 0,25 ao quadrado. Então, 2,0 vai ser 0,25 vezes 0, meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9, e 0,25 ao quadrado dá 0,0625. Então, 2,00 vai ser igual a 0,25 vezes 0, e menos 4,9 vezes 0,0625 dá 0,3625. Passando esse termo negativo para a esquerda, ele vai ficar positivo e podemos dizer que 0,25 vezes 0 vai ser 2,00 mais 0,30625. Então, 0,25 vezes 0, somando 2 com 0,30625, dá 2,30625. O V0, então, vai ser 2,30625 dividido por 0,25, que dá 9,225 metros por segundo. Utilizando a primeira equação da nossa lista, poderemos calcular o valor da velocidade do vaso no instante em que passa pelo topo da janela, que chamaremos de V1. Então, V1, que é a velocidade final, vai ser velocidade inicial, 9,225, mais a aceleração, que é menos 9,8, vezes o intervalo de tempo, 0,25. Então, dá 9,225, menos 9,8 vezes 0,25, dá menos 2,45. E fazendo essa subtração, aí dá 6,775 metros por segundo. Considerando agora o intervalo entre o topo da janela e o ponto mais alto da trajetória, e a terceira equação da nossa lista, o deslocamento será a distância procurada. Então, a velocidade final, que é 0 no alto, 0 ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial, 6,775 elevado ao quadrado, né, que é o V1, mais 2 vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o deslocamento, que é a altura que estamos procurando. Então, 0 vai ser 6,775 ao quadrado, dá 45,900. 2 vezes menos 9,8 dá menos 19,6H. Passando esse termo negativo para a esquerda, 19,6H vai ser igual a 45,900
Então o H vai ser 45,900 dividido por 19,6, que dá 2,3418 metros. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas que utilizamos, ele se torna H igual a 2,34 metros.